Yeshua, louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Chore, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e língua de fogo. É avivamento. Chore, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e língua de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. Cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada. Se coloque em pé juntamente comigo. Vamos juntos buscar ao nosso Deus, amém? Nós viemos para cultuar ao Senhor e é isso que nós temos que fazer desde o início. Não importa a situação, não importa a circunstância, eu convido você a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e começar a agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida, por toda a obra que Ele iniciou na sua vida. Ele é fiel para completar essa obra, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite. Nós queremos, Pai, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos entregar a Ti a gratidão do nosso coração neste culto. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito se mova com liberdade no nosso meio. Se mova para salvar, para curar, para libertar, para restaurar vidas. Que pessoas sejam alcançadas aqui presencialmente ou através do culto online. Que o Teu Espírito toque coração. Que a Tua palavra ministrada quebre todo o jugo. Esmiúce a penha, esmiúce a pedra, a rocha que muitas vezes é o nosso coração. Que em nome de Jesus, a palavra liberada neste altar cumpra o propósito para o qual ela foi liberada e traga transformação de vidas. Nós oramos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor se moverá do início ao final e entregamos a Ti
nesta noite, o nosso culto. Entregamos a Ti o abrir da nossa boca. Entregamos a Ti o levantar das nossas mãos. Entregamos a Ti as nossas vidas rendidas em adoração, do início ao final deste culto, em nome de Jesus. A Ti, Senhor, seja todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes por estarem mais um dia na casa do Senhor? Diga aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar a Ele. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, Nós queremos Jesus. passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Quantos querem, peça a Ele. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar.
fazer a sua oração, ore a Ele assim: uma coisa vou pedir, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias na minha vida. É só isso que nós queremos, Senhor. A Tua presença. Nada mais nos importa, Deus. Você pode dizer isso a Ele. Oh, Senhor, não retires de mim a Tua presença. Nos envolva com a Tua presença aqui. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade. Aqui quero ficar. Nós não viemos atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a Ti. Adore a Ele. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade. Aqui quero ficar.
nada mais nós precisamos. Só Jesus nos basta. Só a tua presença nos basta. Só o teu amor nos satisfaz. Só a tua graça nos satisfaz. Nós queremos mais de ti, ó Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Aonde você está colocando os seus olhos nessa noite? Está olhando para os problemas, para as dificuldades, para as lutas? Não faça isso, não. Olhe para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Só quero a ti, nada mais, Nada mais, nada além de ti. só quero a ti. Mais uma vez, fale a Ele. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Atrai a presença dele para este lugar. Ore em línguas aí do seu lugar, porque ele se faz presente aqui. Se você não ora em línguas, diga a ele: santo, adorado, exaltado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh Senhor, nós não precisamos de mais nada se nós tivermos a tua presença. Quem somos nós sem a tua presença, Senhor? Único, verdadeiro. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As chamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Pai, nós estamos debaixo da tua graça. A tua nuvem está neste lugar e nos alegramos em nosso espírito. A ti todo louvor, toda honra e glória. Somente tu és digno. Te entronizamos nesta noite, te coroamos, declaramos o nosso amor. Tu conheces o nosso coração e queremos, Senhor, te entregar o nosso culto racional. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós encaramos as nossas lutas e dedicamos, Senhor, cada vitória ao Senhor, porque tu tens nos equipado, tu tens nos armado, nos adestrado para a boa batalha. O Senhor tem forjado em nós um caráter de vencedores. E nós estamos aqui, Senhor, gratos, porque tu tens cuidado de nós como seu povo. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, e o inimigo não pode nos tocar. Estamos debaixo da tua proteção, guarda e livramento. Somos gratos a ti por cada vitória, por cada conquista, por cada restituição. Estamos felizes pela comunhão gerada pela tua palavra, revelada pelo teu Espírito. Nós chamamos. Oh! Aleluia! Meus Oh! olhos em ti, Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Boa noite, a graça e a paz. Dá um abraço em quem está perto de você e diga: eu sinto uma unção poderosa na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Amém. Como Deus é bom. Deus tem cuidado de nós como sua família, como povo seu. Estou feliz demais de ver a pastora Márcia aqui. Ela esteve viajando. Coisa boa. Deus te abençoe muito. Hoje recebi meu discípulo, amado, querido, o Renan. Tivemos assim uma manhã muito agradável. Que Deus te abençoe. E Caleb de tabela, né? Caleb. Asaf. Troquei o nome do filho. Estou profetizando, hein? Cuidado. Viu, Melissa? O duro é quando a gente troca o nome da esposa. Não é?
Mas enfim, aleluia. Que bom a Clara aqui. Tudo bem? Muito bem. Beth, Lucas. Tudo bem com vocês? Pedro. Tudo bem? Aleluia. Tudo bem, Caio? Glória a Deus. Muito bom. Vocês duas, como é que estão? Tudo bem? Vocês duas estão bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Will, diga aí, tudo me vai bem. Amém. Queridos, fiz o meu jejum de 3 dias e 3 noites esta semana. Foi muito bom. A gente fala muito bom porque a gente sabe do que um jejum gera no reino espiritual. Olha lá. Fortalecimento espiritual. Que os frutos desse jejum permaneçam na sua vida. Inteligência artificial. Obrigado, viu? A minha IA aqui é convertida. Ela interage comigo, viu? Jejum vitorioso, que bênção, né? Vai dar muitos frutos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Mas enfim, você precisa ter esse entendimento. Preste atenção no que eu vou falar, porque eu vou te entregar uma revelação profunda agora. Tudo que você faz para Deus se estabelece em Deus. Ou seja, existe uma resposta. Então, tudo aquilo que você entrega para Deus, você vai receber um retorno, uma devolutiva. Então, algo é gerado quando você ora. Não pense você que a tua oração fica presa em 4 paredes, porque não fica. Não pense você que a tua oração não rompe o teto, porque chega até o 3º céu. Não pense você que Deus não está te ouvindo, porque esta é a mentira clássica do diabo. O diabo, ele quer convencer você de que você é um pecador, que a tua aliança está quebrada e que Deus não te ouve. Mas deixa eu te falar uma coisa. O segredo não está naquilo que a gente faz. Está naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se dependesse do fruto das nossas obras, nós estaríamos perdidos. Mas não depende de nós. Ele já pagou o preço. Ele já morreu e ressuscitou para perdão, remissão e reconciliação dos nossos pecados. Nós somos filhos. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? Paternidade e filiação. Porque você não se sente filho. Por exemplo, tem irmãos que eu vou atender, entrando na minha sala, eles querem manifestar uma educação. Aí eles dizem assim: pastor, desculpa incomodar. Aí já leva a primeira lapada. Eu digo assim: filho não atrapalha, filho não incomoda. Já pensou, você chega na casa do seu pai, da sua mãe, para serrar a macarronada de domingo, serrar o frango de domingo, você chega: ô mãe, desculpa, viu, te incomodar, desculpa te importunar, desculpa mãe, te atrapalhar. Quem que faz isso? Você não é intruso, você é filho. E filho já entra abrindo a geladeira: mãe, está quente, eu quero tomar alguma coisa gelada, tem uma água, tem um refrigerante, não é? O filho já entra com liberdade. Então é o que a palavra fala, que nós vamos entrar por este novo e vivo caminho. Quem vai entrar? Os filhos. A palavra fala
que nós vamos entrar com ousadia. O que significa isso? Nós vamos entender a nossa real condição. Você tem que tirar os olhos dos teus pecados e colocar os olhos em Jesus, que é o perdoador. E depender do Espírito Santo, que é santo, para você deixar de viver na velha vida. Porque não tem sentido nós sermos de Deus e vivermos para o diabo, escravos da carne, do pecado, do mundo e das suas maquinações, do diabo. Agora, como é bom você entender e declarar isso todo dia: eu estou livre de todo e qualquer pecado. Declara, mesmo estando lá, refém de alguma situação. Todas as amarras são quebradas, todos os grilhões, todas as correntes. Eu estou livre, eu fui chamado para a liberdade. Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu sou de Jesus, Jesus pagou o preço por mim. Eu estou livre, livre para ser feliz, livre para conquistar, livre para viver grandes vitórias. Em nome de Jesus, eu estou livre, eu sou filho. Eu fui comprado por bom preço, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Diabo, você não tem mais parte comigo. Agora eu sou do Espírito Santo, o Espírito que me possui, me controla, me conduz, me governa, me dirige. Eu estou livre, eu sou livre. E todos os dias, quando você declara isso, você vai gerando algo no reino espiritual. O nosso problema, o problema da igreja, dos nossos dias, é que a igreja não constrói isso. Você não ora assim. Você ora: oh Deus, eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu estou cansado de tudo, eu estou quase desistindo, porque eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente, é tão complicado. Então estas lamúrias não vão mudar a tua realidade espiritual. Você tem que gerar vida. Vida. Por exemplo, nós precisávamos de um milagre financeiro para o dia 30. E a gente aprende como gerar no reino espiritual esse milagre. Primeiro, nós temos que ser dizimistas e ofertantes. Por quê? Se eu não crer nesta promessa, eu não vou viver a resposta de Deus. Tem gente que ora, pede, e nada acontece. Por quê? Porque tem um princípio quebrado, e este princípio impede você de viver o seu milagre. Então, eu sou dizimista, eu sou ofertante, diabo, você não tem poder de reter as minhas bênçãos. Em Cristo Jesus eu sou próspero, sou rico, sou abundante. Obviamente que quando a gente fala de riqueza, não se trata da riqueza do mundo. Muitas vezes nós somos ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Aí você declara: oh, obrigado Senhor, porque tu supres as minhas necessidades grandes e pequenas. Obrigado Senhor, pelo milagre financeiro que o céu libera sobre a minha vida. Obrigado Senhor, eu tomo posse da bênção que eu preciso. Aí você diz lá o valor. Eu creio, e eu fiz uma semeadura. Preste atenção, quando eu quero uma bênção extra, eu vou fazer uma semeadura extra. Então, eu acho que faltando uma semana para o final do mês, eu fiz uma semeadura extra, no valor que eu precisava, e semeei em bom solo. Sabe o que foi que aconteceu? A resposta começa com a sua atitude. Por exemplo, não existe milagre sem haver uma atitude da nossa parte. Quando você olha para a palavra, você vê que tudo quanto Deus fez, tudo quanto Deus operou, Ele simplesmente abençoou a atitude daquele que se moveu pela fé, debaixo da sua palavra. Então quando você entra debaixo da palavra e começa a profetizar,
Eu não vou viver o medo, eu não vou viver a insegurança, eu não vou viver a preocupação, eu vou viver a confiança. Eu creio, Senhor, no Teu poder. O meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu profetizo que o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Eu creio, Pai, que a minha bênção já está a caminho. Eu quero Te louvar, eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, porque a Tua palavra é verdadeira. O Senhor cumpre a Sua palavra não volta vazia. A Sua palavra é liberada para o fim que ela vai cumprir. Então você precisa profetizar a bênção, decretar a bênção, declarar a bênção. A Bíblia não diz que eu tenho que chamar as coisas que não são como se já fossem? Aí preste atenção. O que eu faço? Em vez de ficar lamuriando, reclamando, murmurando, choramingando, eu pego a palavra e começo a declarar: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. É assim com a cura, é assim com a libertação, é assim com a prosperidade, é assim com qualquer área da sua vida. Você precisa se levantar como um profeta de Deus. E é interessante isso, a gente dá essa atribuição para uma outra pessoa. Profeta, de repente, para mim é aquele que tem um ministério profético. Mas e aí, Deus te deu a palavra profética para você abrir tua boca e liberar. A palavra profética, ela vai contra aquilo que é natural. Para aquilo que o inimigo faz no reino espiritual, eu entro com a palavra revelada na unção do Espírito Santo, e você toma posse da autoridade. E você precisa entender que você tem autoridade porque você é filho, porque você foi comprado por bom preço. E tudo que o diabo quer é que você não descubra que você é filho, que você parece um intruso, um estranho. Preste atenção. Em João, capítulo 10, vamos abrir aí. João 10. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10. Olha só o que diz aqui. Quero mandar um beijo carinhoso para a Rose, para o Toninho, para a Fernanda, para a Celina, para as meninas, para o Robert, para a esposa. Que Deus abençoe muito todos vocês. Olha o que diz aí, ó. João 10. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sob outra parte é ladrão e salteador. O que Jesus está dizendo aqui, ó? Que ele entrou por esse mundo através do nascimento físico. Ele entrou de forma legal, nascido de mulher. Mas o diabo não, ele é ladrão e salteador. Ele está aqui ilegalmente. Então, quem vai perseverar? Quem vai perseverar? É aquele que está debaixo da legalidade. Então eu, como filho de Deus, eu preciso entender qual é o meu papel. Aí Jesus diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele se refere a ele. E este porteiro abre, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem é o porteiro? O Espírito Santo. Bons alunos. E chama pelo nome e as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Preste atenção. O Senhor fala.
E nós precisamos aprender a ouvi-lo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos uma dificuldade brutal em nos desligar. O tempo todo nós estamos ativados, pensando numa coisa, pensando noutra. A gente está a milhão. E não é por pensar que os nossos problemas vão se resolver. Eu aprendi uma coisa. Eu já fui muito ativado, de ficar pensando em problema, dificuldade e luta. Vamos lá? Mais uma vez. Aí, eu mudei. Ao invés de pensar em problema, dificuldade e luta, eu penso em saída, resposta e solução. Saída, resposta e solução. Você substitui o programa. O que é que acontece? O Espírito Santo, ele vai operar não quando você pensa em problema, dificuldade e luta. Ele vai operar quando você busca uma resposta, saída e solução. Eu durmo, eu sonho com a resposta, saída e solução. Eu acordo já com a resposta, saída e solução. Imagina, é isso que Deus vai fazer com vocês. Mas você tem que entender a sua condição. Você não está perdido. A Bíblia diz que você não será enganado nem confundido. Então você precisa entender quem você é em Cristo. Qual é a tua verdade? Porque senão você vai viver escravo de uma mentira do diabo. Então para isso você precisa ouvir a voz do Senhor. Como é que nós ouvimos a voz de Deus? Em primeiro plano, você precisa conhecer a Bíblia. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Diga aí, Jesus é a palavra. João 1:1 diz assim, ó: no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é o verbo encarnado. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha o que está dizendo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você compreende isso? Nós não estamos lendo um livro de romance, de ficção, de aventura. Esse livro é um livro espiritual. Este livro é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Alma e espírito fala o quê? Daquilo que é natural e daquilo que é espiritual, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mais uma vez, alma e espírito. Então olha o poder da palavra de Deus. Ela revela você. E a palavra não vai revelar para Deus alguém que Deus não conhece. Deus, quando te chamou, Ele já sabia com quem estava lidando. Mas nós precisamos trabalhar agora a nossa mudança e a nossa construção. Tem crente que não muda de vida. Ele não estabelece impacto no meio que ele vive. Ele não se torna um discípulo de Jesus, porque um discípulo de Jesus não é aquele que vem para a igreja pedir bênção. É aquele que prega, é aquele que testemunha, é aquele que ora, é aquele que intercede, é aquele que
vai fazer a obra de Deus. Então nós precisamos ser ativados pela palavra viva de Deus. E o diabo, ele não quer que você descubra quem você é em Deus. Porque a preocupação não vai mais ter o poder que tem na tua vida. O medo não vai ter mais o poder que tem na tua vida. A insegurança não vai mais ter o poder que tem na tua vida. Não vai. Tudo aquilo que o diabo arquiteta para te separar de Deus. Qual é a intenção do diabo? Sempre foi separar, nos separar de Deus. O que ele fez com Adão e Eva foi separá-lo de Deus. A comunhão foi quebrada. Não se trata apenas dele ter sido expulso do jardim. A comunhão com o seu Criador foi quebrada. O que o diabo faz com a nossa vida? Ou pretende fazer todos os dias? Quebrar a nossa comunhão com Ele. E o pior de tudo é que muitas vezes nós permitimos e pagamos um preço alto por isso. Você precisa ter esse entendimento. O diabo quer quebrar a minha aliança com Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite, em nome de Jesus. Para isso, nós vamos usar um personagem que é bastante conhecido de todos nós, que se chama Sansão. Sansão, ele nasceu debaixo de um voto, ele era nazireu, e ele não podia fazer 3 coisas, que era de beber bebida forte, ele não podia tocar em coisa morta, e não podia passar a navalha no cabelo, na cabeça. Isso não quer dizer que o poder dele estava nas suas madeixas, nas suas tranças. Não. O poder de Deus estava, na verdade, na vida de comunhão que Sansão cultivava. Isso serve de exemplo para nós, porque o princípio de Deus não mudou. A nossa força está no princípio da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, somos fortes. Quando quebramos o princípio da obediência, nós abrimos brechas, portas, direitos, legalidades, e o diabo vem com o objetivo de destruir aquilo que Deus começou na tua vida. Existe uma promessa, boa obra que Deus começou, é fiel para completá-la. Mas se você quebra o princípio, você vai ficar com a construção interminada. E não é porque Deus não quer fazer, é porque você fez uma escolha errada. Então imagine só, Deus tinha Sansão como mensageiro, e ele era a principal arma do céu contra os filisteus. E quando Deus levanta alguém, Ele levanta com um propósito. Diga isso, quando Deus levanta alguém, Ele levanta com um propósito. Talvez você não tenha sido levantado ainda, mas você precisa dizer: Deus, eu quero. Quando a Bíblia diz: eis-me aqui, envia-me a mim, a palavra fala a respeito de disposição. Você precisa querer. Muitos não querem. E você não quer porque você não entende o propósito de Deus. Jesus dizia
que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava disposto. Ele tinha disposição para renunciar à sua própria vontade, porque ele entendia que a vontade do Pai era melhor do que a vontade dele. Isso ia lhe custar perseguição, injustiça, ameaça. Pessoas se levantariam contra ele. Desde o início, é sabido que o diabo tentou matar Jesus para impedir o seu ministério terreno. Mas quando você compreende que é Deus que te guarda, que é Deus que te protege, que é Deus que te livra, você não vai temer aquilo que o diabo intenta pelas suas costas, aquilo que ele arquiteta no inferno. Você vai compreender que quando você obedece, o diabo não pode te tocar. Para ilustrar isso, eu vou falar a respeito dos discípulos. Jesus chega e diz assim: eu vou orar um pouquinho, e vocês peguem o barco e me esperem no meio do mar. Sabe o que foi que aconteceu? Este pouquinho de Jesus se transforma em pocão. Ele vem de madrugada. O mar está bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, e as ondas eram gigantescas. E o barquinho com os discípulos estava sendo açoitado. Imagine vocês a tortura dos discípulos. Eles pensavam que ia morrer. Como pescadores profissionais, eles pensavam que ia morrer. E depois veio a confirmação. Porque o raio, o relâmpago, acaba revelando lá um vulto no meio das águas. É o relâmpago, né? A luz. E tinha uma crendice popular na época, que quando os pecadores estavam no meio do mar, enfrentando uma tempestade, e tivesse uma visão, era morte na certa. Então eles ficaram mais apavorados ainda, e começaram a gritar. Aí Jesus disse: não tema, sou eu. Aí Pedro, impulsivo, disse: se és tu, quero ir ter contigo. Aí ele desce do barco e vai ter com Jesus, e você conhece a história. O que eu quero dizer é que o barco não afundou. O diabo queria matá-los, mas ele não podia tocar na vida dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo da obediência. Quando você está debaixo da obediência, o inimigo não pode tocar. Ele vai se levantar, ele vai te atacar, ele vai fazer de tudo para te ferir, te magoar, te revoltar. Mas quando você está debaixo da obediência, você vai ser vitorioso. Esse é o segredo. Então aqui nós olhamos para Sansão, e Sansão ele tinha uma comunhão com Deus. Desde muito cedo ele aprendeu que deveria andar na linha, no fio da navalha da obediência. E nós somos tentados todos os dias a desobedecer. Quem é que ensina uma criança deste tamanho a desobedecer? Ele não tem uma capacidade cognitiva de fazer diferenciação, mas faz parte da natureza caída. O pai pergunta, a mãe pergunta: filho, foi você que fez isso? Ele maneia a cabeça em sinal de não. Mal sabe falar, mas já sabe mentir. Estou usando como um exemplo o Asaf. Acertei agora, Melissa. O Asaf Caleb. Então, é a natureza caída do homem. Ninguém ensinou. Então nós brigamos desde muito cedo com a nossa natureza caída. E olha só, por que a natureza caída vence? Porque o diabo, ele não quer que você seja obediente, porque a tua obediência agrada a Deus.
Quando você vai obedecendo, você vai fortalecendo uma relação de comunhão com Deus, de aliança, de concerto, de pacto. E o grande problema da igreja dos nossos dias é que a igreja não está construindo esta relação com Deus. Está faltando andar na verdade, na sinceridade, na honestidade, na transparência, na integridade, na obediência. E cada um serve a Deus como acha que deve ser. Então hoje não se trata mais de teologia bíblica, se trata de axiologia mundana, maligna. Porque os crentes de hoje, muitos têm os seus achos. E os achos do homem interferem naquilo que Deus tem preparado para o seu povo e para a sua igreja. Então Deus quer abençoar, mas Deus não pode abençoar. E me lembro daquele texto onde diz a Bíblia que Jesus não pôde ali curar por conta da incredulidade do povo. Não diz que Jesus não queria, diz que Jesus não pôde, por conta do quê? Da incredulidade do povo. Só curou algumas poucas pessoas, através da imposição de mãos. Agora, nós precisamos decidir, se nós queremos viver essa vida empacada que a gente vive, patinando, não saímos do mesmo lugar, entra ano e sai ano, a história é a mesma, você não conquista nada, não muda nada. Por quê? Porque você está acomodado na sua zona de conforto. Eu vou dizer algo a vocês: jejuar é algo desconfortável. A carne não gosta de jejuar. Por causa disso que você não jejua, porque a carne não tem prazer no jejum. Mas você tem que compreender que o propósito de Deus é exatamente esse, através do jejum: mortificar a carne. E quando a carne está muito viva, ela vai pecar. Quando a carne está muito viva, ela vai ceder às tentações. Quando a carne está muito viva, ela não vai obedecer à vontade de Deus. Por que que muitos desobedecem? Porque não entendem que precisam orar e jejuar, jejuar e orar. Uma coisa está intimamente ligada à outra, e eu preciso falar a respeito de 3 coisas: orar, jejuar e ler a palavra. Porque quando nós compreendemos isso, nós nos fortalecemos. Eu falei há pouco sobre a voz que precisamos ouvir, porque o pastor, ele fala primeiro através da sua palavra, da Bíblia. Aí você não tem palavra, você não tem Bíblia no coração, o que é que você vai discernir? Nada. A tua força vai vir da onde? Toda a tua reação vai ser humana, carnal, braço de carne. Agora, quando você compreende que o Senhor quer falar com você, você vai querer ouvir o que Ele tem para falar para você. Por exemplo, às vezes eu estou enfrentando lá uma situação, e essa situação está me desgastando. Aí vem a voz doce do Espírito Santo, me lembrando, diga aí, me lembrando, de um texto bíblico: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, o Espírito Santo está me lembrando de algo profético e poderoso. Aí eu enfrento aquela situação e não deixo aquela situação me dominar. Diga, não deixo. Quando você começa a conversar com você mesmo, quando você começa a conversar com os seus botões, quando você começa a ruminar certas coisas, você já perdeu
a discussão, porque o argumento é do diabo. Você não consegue, não pode, não dá, não tem jeito. Amados, no começo é uma briga para você dizer assim: diabo, eu sei que é você que está falando, eu não aceito as tuas mentiras. A Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A palavra diz: digo fraco, eu sou forte. A palavra de Deus: fortalecei-vos no Senhor. Eu me fortaleço nele. E como que eu me fortaleço no Senhor? Eu vou para a palavra. Eu pego versículos bíblicos de acordo com as minhas necessidades. Eu escrevo à mão, eu imprimo no computador, eu colo no painel do carro, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, em qualquer lugar. Carrega no bolso, escreve no celular. Você vai ler aquele versículo várias vezes até aquela verdade cair no teu coração. Preste atenção, não é aqui, é aqui. Não é aqui, é aqui. Aqui muitas vezes é informação. A Bíblia diz que é logos, mas aqui dentro é rema. Aqui dentro você diz: não importa o que aconteça, eu sei porque sei que esta palavra é poderosa e eu já venci, a vitória é minha e ponto final. O diabo, ele argumenta com você o tempo todo. O diabo quer negociar a verdade de Deus. Preste atenção. Lembra da tentação? A gente volta já. Olha só, em Mateus capítulo 4. Olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E no momento mais crítico é que vem o diabo para tentá-lo. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Preste atenção. Tanto no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, como aqui embaixo, quando nós olhamos, o diabo, ele se levanta da mesma forma, no versículo 6, se tu és o Filho de Deus. Então, o que o diabo, ele quer fazer? Ele está colocando em dúvida, em xeque, a identidade de Jesus. E o diabo chega para você e fala assim: por que Deus não ouviu tua oração? Por que nada acontece? Onde está o teu Deus? Então o diabo, ele vem com dúvida, incredulidade e descrença, para anular a tua fé. Aí você diz assim: não importa se vai acontecer ou se não vai acontecer. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. E ponto final. Porque o diabo, ele quer negociar com você, e você quer negociar com o diabo. Lembra de Adão e Eva? Ou melhor, da Eva. Porque chega a serpente e diz: foi assim que Deus falou? Coloca dúvida. Não, você entendeu mal. Não foi bem assim que ele falou. Você entendeu mal. Ou seja, o diabo, ele planta dúvida, incredulidade e descrença. E quando você não entende isso, você vai cedendo. Aprenda, não converse com a serpente. Jesus ensinou: a serpente precisa ter a cabeça esmagada. A palavra fala que a serpente lhe morderá o calcanhar,
Para calcanhar ferido tem cura, mas para cabeça esmagada não tem. Então você precisa compreender. Quando vier na sua cabeça estas caraminholas, e quantas são, começa a filtrar, faça as contas. Quantos pensamentos bons você tem no dia, e quantos pensamentos negativos, derrotistas, vitimistas você tem. Quantas vezes, do nada, vem um vento de pensamentos da minha cabeça, para eu recuar, para eu desistir, para eu não cumprir o propósito de Deus. Mas eu sei quem é. Aí eu me levanto, preste atenção, não funciona assim. Ah, dá um tempo, diabo. Não, você tem que se posicionar. Em nome do Senhor Jesus, você é um derrotado. Eu sei quem está falando na minha mente. Eu te calo agora, diabo. Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Jesus dá uma ordem, acho que está em Mateus, acho que é Lucas 4. Vamos ver Lucas 4, Mateus, Marcos, Lucas. Em Lucas 4, que também conta a respeito da tentação de Cristo, diz assim no versículo 12: E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Mas eu quero o texto onde Jesus o repreende. Aqui dá para entender que ele foi repreendido, mas deixa eu ver em Mateus, no capítulo 4, se é a passagem que eu quero. Aí diz assim: Então disse-lhe Jesus, 10, versículo 10, aqui ó, versículo 10, 4:10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando que cessa a ação do maligno? Quando Jesus disse: Stop, chega, cala-te, vai. O problema é que você deixa. E isso vai interferindo na tua condição emocional, vai destruindo, minando a tua fé, vai roubando de você a sua força. Quanto mais rápido você puder repreender o diabo e os seus demônios. Na verdade, a gente fala diabo, mas ele é representado pelos demônios. Então geralmente é um espírito que está ali te atormentando. Preste atenção, tem pessoas que são muito atormentadas pelos demônios. Por que elas ficam pensando no passado o tempo todo? Porque os demônios trazem o passado ao presente. O passado é o pior lugar que se tem para morar. A melhor coisa que você pode fazer com o passado, o melhor remédio, sabe qual é? Uma pá. Para você fazer uma cova, enterrar num buraco bem fundo o seu passado. O seu passado, ele não vai mudar mais. Mas o seu presente vai determinar um novo tempo para você viver no futuro. Então, quando você perdoa, libera e abençoa, você começa um novo tempo. Porque nós fomos ensinados na Bíblia a fazer dessa forma. E muitas vezes você vai brigar. Por quê? Porque quando você diz, eu perdoo, ou já perdoei, você vai declarar aquilo em nome de Jesus, até aquele mal não ter mais poder de agir na tua vida.
Então, você constrói alguma coisa com a tua fé. A tua fé é declarada pela tua boca. A boca fala do que o coração está cheio. E o teu coração está cheio do quê? Preocupação, insegurança, medo, tristeza, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, espírito não perdoador. Então você precisa saber aonde é que o inimigo está tendo acesso. Aí você diz: basta, chega, eu sei que é você. Você que está me trazendo essa insônia, essa perturbação, esse mal-estar, essa indisposição, esse esgotamento, essa depressão. Eu não aceito em nome de Jesus. A minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor sabe o que é melhor para mim. E você vai brigando com os teus sentimentos, brigando com os teus sentimentos. O coração muitas vezes está sangrando. Você está sofrendo. Ninguém te entende. Mas você está ali com Deus. Deus, o Senhor me cura. Derrama no meu coração o bálsamo de Gileade. Dúvida, incredulidade, descrença, sai da minha vida, eu não aceito. Eu creio. Eu tomo posse da minha vitória. Eu confio no Deus que eu sirvo. E quando você tem essa fé em Deus, é que você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus tem uma vida de vitória para você. Só que você precisa construir essa vida de vitória. Porque se você não construir, você vai viver sempre debaixo desse espírito de engano e mentira. E você precisa confiar plenamente em Deus para viver o teu milagre. Amém? Olha o que diz em Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Não estamos falando do alimento físico, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção, Adão e Eva caíram por causa do que eles comeram. Agora o diabo, ele se levanta contra Jesus, para que ele coma, mas Jesus se recusa a comer. Entendem por que a ceia é importante? Porque nós comemos do pão e bebemos do vinho, comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. A ceia estabelece a nossa aliança com Ele. Ou seja, quando eu ceio com entendimento, diga com entendimento, eu sou alimentado. Então a palavra aqui está falando a respeito desta verdade. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Agora olha o princípio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Eu preciso aprender a confiar. Diga, eu preciso aprender a confiar. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ter assim uma vida espiritual café com leite. Ou é ou não é. Ou Deus faz ou Deus não faz. Deus falou? Está falado. Deus disse? Está dito. Por quê? Porque o diabo vem para te confundir. E quando o crente é imaturo e não discerne o Espírito Santo, aquilo que ele fala, ele diz, Deus falou isso para mim, daqui a pouco ele diz, não é bem isso que Deus falou. Ou Deus mudou de opinião, ou Deus deu outra direção. Aí você vê que a pessoa está na sua meninice. O Deus que fala hoje é o Deus que desfala amanhã.
E nós precisamos estar firmados, aliançados naquilo que Deus libera para a sua igreja. Amém? Agora vamos voltar. Eu gostaria que vocês lessem comigo o 37:7. Olha só. Descansa no Senhor. Por que descansa? Preste atenção. Você sabia que pensar errado traz uma perda de energia terrível? Você perde o sono, perde a fome, perde vontade de viver. Aí a palavra fala descansa. Aí você diz, como que eu vou descansar, Senhor? Olha para a minha situação, o que eu estou vivendo. É muito difícil. Mas quando você está em Deus, o Senhor vai fazer uma linda obra na tua vida. Por quê? Aquilo não vai mais te atormentar. O diabo, ele usa tudo que ele usa para atormentar, para tirar a tua paz, para roubar a tua paz, para destruir tua paz. Preste atenção, eu já falei, a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa, a paz é o próprio Jesus. Jesus é o príncipe da paz, e ninguém pode tirar Jesus do teu coração, e ponto final. Então, quando você passar por qualquer situação, onde o diabo quiser roubar tua comunhão com Deus, você vai dizer, não, eu não aceito, eu não deixo, eu não permito, eu não quero. Por quê? Você tem a revelação no teu coração. Então descansa no Senhor e espera nele. Olha para quem está do teu lado, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. E não te indignes por causa daquele que prospera em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Preste atenção. Tem gente que está na igreja e fala, pastor, o ímpio prospera, eu não prospero. Eu falo, tira os olhos do ímpio. Por exemplo, o ímpio não está salvo, você está salvo. Mas o problema é que o crente quer aquilo que o ímpio tem. Eu queria estar dirigindo o carro que ele dirige, eu queria estar morando na casa que ele mora, eu queria estar vestindo a roupa que ele veste. Eu queria ter o que ele tem. Preste atenção. Ele não está salvo. Você está salvo. E é interessante que nós não somos gratos a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. Começa a dizer, tu és um Deus generoso, tu és um Deus bom, obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na minha mesa. Gente, não importa o que você está comendo, importa quem está sentado à mesa com você. Se tiver arroz puro, é um banquete. Então você precisa ter um outro entendimento a respeito da vida, porque senão a tua realidade não vai mudar, porque o teu foco está errado. Aquilo que interfere na tua espiritualidade não pode interferir mais. Porque tem gente que fala, pastor, não dá para ser crente vivendo o que eu vivo. Dá. Não dá para servir, pastor, vivendo o que eu vivo. Dá. Eu falei semana passada, quantas vezes eu orei por alguém precisando de oração, precisando de alguém para orar por mim. Quantas vezes eu precisei eu dei um conselho e eu precisava de alguém para me aconselhar. Quantas vezes eu dei um abraço e eu precisava ser abraçado. Mas quando você tem essa fé em Deus e você diz, não é pelo momento que eu vivo, é pela verdade que eu creio. Então eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou ministrar, eu vou fazer a obra do Senhor. Porque senão a gente se limita. E tudo que o diabo quer é isso. O diabo quer nos limitar. E vamos voltar a falar a respeito de Sansão. A força de Sansão não estava nos músculos. E nós já pensamos assim
fisiculturista, no Lou Ferrigno. Sabe quem é o Lou Ferrigno? O incrível Hulk. Lou Ferrigno, um halterofilista. Arnold Schwarzenegger, que foi Miss Universo. Halterofilista, fortíssimo. Me fala agora, aonde estão os músculos de Arnold Schwarzenegger? Murcharam. Ele está com uma preponderância reparável. Amados, tem gente que fortalece os músculos, não fortalece o cérebro. Chega uma hora que não dá para usar mais os músculos, você tem que usar o tutano. Jogador de futebol, tem uns que pensam numa carreira a médio e longo prazo. Tem alguns que emplacam, ganham dinheiro. E outros perdem toda a fortuna por conta de uma vida dissoluta. Por exemplo, há quem diga que Mané Garrincha jogava mais futebol do que Pelé. Mas o Mané Garrincha, ele era um alcoólatra inveterado. E tinha um problema seríssimo com as mulheres. Então ele perdeu tudo aquilo que ele ganhou. E de certa forma perdeu muitas oportunidades. Pelé não foi perfeito, mas Pelé foi mais centrado e administrou melhor o seu futuro no futebol. Agora, nós precisamos trazer essa realidade para nós. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. E aqui nós estamos falando de comunhão com Deus. Sansão, ele quebra progressivamente sua comunhão com Deus através do desrespeito contínuo ao voto de Nazireu, à lei de Deus, culminando na sua derrota. Então, a primeira vez que ele cai, foi quando ele se apaixona por uma filisteia. Os filisteus eram inimigos de Deus. E ele faz uma festa de casamento, à moda jovem, regada a música e bebida. Aí depois, ou antes, né? Ele indo para a casa da sua quase noiva, no meio do caminho encontra uma carcaça de leão com mel dentro. Ele pega o mel sem o pai saber, sem a mãe saber, e dá para eles comerem. Mas tudo bem, porque eles não tinham o voto do nazireado, mas ele comeu. Ele tocou em coisa morta. E depois já estava noutra. Tempos modernos. Agora ele conheceu uma tal de Dalila, na boate, como que é a música sertaneja? Na boate azul. Conheceu lá a tal de Dalila, bonitona, uma potranca, cavalona. Aí, ele apaixonou. E Dalila tinha sido contratada pelos inimigos dele. Seduz ele, ele vai entregar o jogo. E olha como o homem é bobo. Acabou abrindo mão do seu chamado por conta de uma desgarrada. Aonde que está a tua força, Sansão? Aí, ele embriagado, acaba abrindo e cortam o cabelo dele, máquina zero. Quando ele acorda, a careca estava até lustrada. Mas olha que interessante, em Juízes, no capítulo 16, versículo 20, projeta para nós. Juízes 16, 20.
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acorda, dorminhoco. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, ou me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor o tinha deixado, ou se retirado dele. Está entendendo o segredo da força? O quanto de Deus você traz dentro de você. Você sabia que quando o diabo tenta você, para você pecar, e você diz: eu não vou pecar, sabe o que acontece? Você fica mais forte. Imagina durante o dia, quantas vezes você é tentado? 1, 2, 5, 9, 13. E cada vez que você é tentado, você diz assim: não, diabo, eu amo mais o meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Espírito Santo de Deus, me dê forças para resistir às tentações e vencer o pecado, em nome de Jesus. Eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Aí você fica mais forte em Deus. Agora, o diabo vem, dá um sopro assim, ó, pronto, você tomba. Tem gente que o diabo não precisa de muito, é só ele fazer assim, ó. Não ora, não jejua, não lê Bíblia. É um analfabeto bíblico, é um ignorante bíblico. Agora, tem gente que está se levantando em Deus, que ouve uma ministração dessa e diz assim: agora eu estou entendendo, agora eu vou me fortalecer em Deus, agora eu não vou permitir mais que o diabo fale na minha cabeça. Tem um ditado que diz assim, que o passarinho pode pousar na sua cabeça. Pode ou não pode? Você de repente está num lugar, vem um passarinho e ele pousa na sua cabeça. Pode ou não pode? Você não pode deixar ele fazer ninho. Já pensou? Fica paradinho ali e traz um galho, um graveto, um capim, um algodão. Daqui a pouco está lá você andando com um ninho na sua cabeça. É isso que acontece quando você fica o dia inteiro ouvindo as mentiras do diabo. Aí você tem que discernir. Essa pregação é para você discernir. O diabo não pode fazer ninho na tua cabeça. Ai, pastor, será? Meu Deus, eu não consigo parar de pensar. Isso está me atormentando. Eu não aguento mais. Não deixa ele fazer ninho na tua cabeça. Você tem que abrir a boca e ir contra ele. Lembra de Jesus falando aqui com Satanás? Vai-te, Satanás, chega, basta. Aí ele foi embora e os anjos o serviram. O problema é que você é passivo. Sabe que é letárgico? Demora para mandar o diabo embora. Ele toma café com você, almoça com você, janta com você, toma banho com você, por isso que fica tentado quando vai para o banheiro. E não vá para o banheiro com o celular, porque vai fazer arte. Não vai. Aprenda. A Bíblia diz assim, ó: não deis lugar à carne. Não facilita. Não facilita. Se você facilitar, você cai. E é por isso que tem muita gente caída, que não consegue se levantar. A Bíblia diz assim, que o justo, fomos justificados por Cristo, amém? O justo cairá e se levantará por 7 vezes e não ficará prostrado. Diga: o chão não é o meu lugar. Então, enquanto você está reclamando, murmurando, choramingando, se lamuriando, blasfemando, você está no chão. Quando você se levanta, você diz: não, eu sei que Deus tem algo muito maior para mim. Por exemplo, termina um culto, o irmão está indo embora, até chegar num carro, vem um vampirão e gruda do lado dele. E aí, irmão, foi na frente receber oração? Pois é, fui na frente, pedi para orar, eu estou precisando de emprego. Falei: irmão, aqui em Bragança não tem jeito não, tem que mudar dessa cidade. Aqui o negócio está feio, o vampirão está lá roubando a fé.
E você deixa. Agora, quando você é de Deus, fala: não, irmão, eu creio que Deus é poderoso para me fazer prosperar no deserto. Eu creio que Deus pode me fazer prosperar em qualquer lugar. Se tem gente que prospera aqui que é ímpio, eu muito mais que sou filho de Deus. Eu recebi essa oração, eu creio, eu tenho fé, eu vou viver o meu milagre. Sabe o que o vampirão vai fazer? Ele vai bater a asa e vai morder outro pecocinho. É assim que vai ser. Sempre tem que ter um vampirão. Você vai lá para o bebedouro, ele diz assim: o culto está demorando, né? Nossa, o pastor já pregou essa palavra. Eu já conheço essa pregação dele. Ouve essa. Uma vez, um diácono de Deus atento, diga atento. Porque tem diácono que não é atento. Até que pode dormir na portaria, na recepção. Aí ele não sabe nem quem entra e nem quem sai. E quem está na recepção tem que estar vigilante. Aí o irmão saiu, e a porta da igreja ficava perto da rua. E o irmão foi, encostou no carro e ficou lá. Aí o diácono foi lá e disse assim: ô irmão, saiu do culto por quê? Eu falei: já conheço essa palavra aí que o pastor prega. Ele já pregou umas 10 vezes a mesma coisa. O diácono, cheio do Espírito Santo, diga aí, cheio do Espírito Santo, perguntou: de tudo o que você conhece, o quanto disso você pratica? Ele falou: já entendi, estou voltando para dentro da igreja. Por quê? Porque ele sabe aqui na cachola, mas ele não pratica nada, não vive nada. Já pensou se um monte de irmão sem o Espírito Santo vai no embalo? Por que igreja às vezes entra em crise? Porque o irmão é carnal e vem outros carnais apoiar o rebelde. Aí, por conta da influência maligna, acaba se perdendo. Olha só, teve aí uma pessoa que falou: estou indo aí numa igreja da hora, vamos comigo nesse domingo? Ele falou: não, domingo é dia de culto na minha igreja. Ele falou: você precisa conhecer outra igreja, lá tem muito mais gente, o negócio bomba, está cheio de mina lá. Não vai por causa de Jesus, vai por causa da mulherada. E tem gente que muda para arrumar namorado, se perde por causa disso. Presta atenção, prioriza Deus na tua vida, porque o diabo faz isso. Daqui a pouco a pessoa se perde, daqui a pouco a pessoa se desvia dentro da igreja, e ela vai fazer para Deus algo que ela não está vivendo. Porque fé, diga, é fidelidade, lealdade, compromisso, aliança. Se não tem nada disso, Deus não abençoa. Amados, hoje tem muito crente de aparência. Nós não podemos ser crentes de aparência, não é? Por exemplo, uma irmã chegou para outra e falou assim: eu percebi que a irmã é crente. Ela falou: percebeu? Por causa do meu coque? Porque não uso maquiagem? Porque não uso pintura? Por causa do meu vestido decente, comprido, solto? Porque eu tenho aparência de crente? Ela falou: não, é por causa da língua mesmo. Porque a irmã começou a se ensoberbecer, querer ser o que não era. Amados, um crente quer competir com o outro. Quem é mais crente? Tem crente que chega para outro crente que está bem lá na igreja dele e quer tirar ele da igreja dele para trazer para cá. Eu digo: não, irmão, não faça isso. Deixa ele lá. Mas pastor, a igreja dele é isso, a igreja dele é aquilo. Deixa ele lá, ele foi chamado lá. Ele foi plantado naquele vaso. E a gente pensa que está fazendo um favor para Deus. Não, a gente está fazendo um favor para o diabo.
É a mesma coisa de você conhecer um casal casado e você querer convidar, de repente, o marido, se você é homem, ou a esposa, se você é mulher, para sair para balada, para procurar aventura, sarna para se coçar, trair o marido ou trair a esposa. Você sabia que o nome disso é adultério espiritual? Você tem tua igreja, domingo é dia de você estar no culto da tua igreja. Agora, você pode estar em outra igreja quando você vai fazer um treinamento, participar de um congresso, de um seminário, de um simpósio, onde você vai se edificar lá para trazer para a tua igreja, para passar a experiência para a tua igreja. Aí é bênção. Agora, esse negócio de ser nômade, teve um irmão que chegou para mim e disse assim: pastor, Deus falou no meu coração, você é de todas, mas todas não é sua. Eu falei: que é, irmão? É que Deus me deu a liberdade profética de conhecer todas as igrejas, então eu não sou de nenhuma, mas eu sou de todas. Eu falei: não, irmão, você está enganado. Você imagina um marido falar isso para você? Você vai dar cartão vermelho para ele. Pá! De primeira. Cansou. Chega. Viu? Vai cantar de galo em outro terreiro. Então, é adultério espiritual. E a história não termina bem. A história não termina bem. Como é bom ter aliança. Como é bom ter aliança. Como é bom você criar raízes. Como é bom você saber quem é em Cristo. Como é bom você saber qual é o teu lugar. Nós vamos fazer alguns cursos, onde nós vamos ensinar para os irmãos a respeito de religião não cristã, seitas e movimentos heréticos. Tem crente que está saindo da igreja para se desvirtuar, e ele está lá servindo o diabo, e ele pensa que encontrou o seu lugar. Sabe o que está faltando? Bíblia. Ó, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, de consultar os mortos. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o ocultismo, o misticismo, o esoterismo, o espiritismo e outros ismos. Vamos ver o que a Bíblia fala. Porque quando a pessoa está bem doutrinada, o diabo não destrói a sua vida. Então o diabo, ele vai querer interferir. A Bíblia diz: não te desvies, nem para a direita e nem para o oeste. E é isso mesmo. Não te desvies. E você precisa crer nisso, na palavra de Deus, para que você possa viver o teu milagre, em nome de Jesus. Diga: Deus tem um milagre para mim, quando estou na obediência. Amém? Mais uma vez, Deus tem um milagre para mim, quando estou na obediência. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Diga aí para quem está do seu lado: Deus tem um milagre na tua vida. Diga aí: viva o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Acho que por hoje está bom, não está? Já está satisfeito? Tem tanta coisa. Jesus dizia assim: eu tenho muito a vos falar, mas ainda não podeis suportar. É tão bom quando Deus pega a gente. Outro dia eu fui lavar o carro. Sabe naquele rolão que o pessoal fala: risca tudo o carro, estraga tudo o carro. Mas tem hora que não tem jeito, a gente precisa, passar no rolão. Aí eu falei: Deus passa a gente no rolão às vezes. Deus não tem outro jeito, Ele tem que passar a gente no rolão para limpar, não é?
Talvez você esteja passando no rolão hoje. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Diga assim: Senhor, Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu te amo. Eu quero ter esta essência. Eu não quero ser aparência. Eu quero ter uma vida mudada e transformada. Sozinho eu não consigo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Revela a Tua palavra ao meu coração. Descortina diante dos meus olhos. Me fortalece. Me dá discernimento. Me mostra a Tua vontade. Quero eu, Senhor, cumprir o Teu querer. Não quero me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Não quero desobedecê-lo. Eu quero cumprir o Teu santo propósito. Eu quero, Senhor, alimentar a minha comunhão. Eu não quero terminar os meus dias como terminou Sansão, sendo o palhaço dos filisteus, tendo seus olhos vazados, furados, escravizado, torturado. Eu quero, Senhor, ter a minha unção renovada, a minha força renovada e o meu poder renovado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Separa, pode sentar, separa o teu dízimo, a sua oferta, a sua semente. Eu gostaria que você contribuísse com o reino de Deus. É tão bom quando nós estamos livres desse espírito de avareza, onde você diz: o que é meu é de Deus, eu tenho uma aliança com Ele. E olha o benefício: o que é de Deus é meu. Amém? O que é meu é de Deus e o que é de Deus é meu. É a aliança. Você que não é dizimista, que deixou de ser dizimista, volte a dizimar na casa de Deus. Volte a abençoar a obra de Deus. Volte a cuidar da sua igreja. E Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor. O nosso Pix, o nosso QR Code está em tela. Se você quiser fazer sua oferta no cartão, pode fazer. Se você quiser um envelope, você pode pedir. Nós vamos levar até você. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Essa é minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração, eu te amarei, eu te amarei. Everaldo. Minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, eu te amarei, de todo meu coração, alma e mente, derrama minha
ficar em pé. Eu te amarei. Pai, repreendemos todo o espírito de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Declaramos que vivemos a Tua vontade, o Teu propósito, e cremos que Tu és um Deus que prospera as nossas vidas. Recebemos o Teu favor nesta noite. Tu és um Deus que estende a mão e nos tira do buraco, como aconteceu com José. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós como Seu povo, e temos vivido uma vida de cuidado, de socorro, de multiplicação, de abundância e de prosperidade. Em nome de Jesus, visita, Senhor, esta pessoa que está aqui, e está aqui por 7 semanas, clamando por um milagre na área financeira, econômica e material. Libera, Senhor, sobre a vida desta pessoa, a bênção que ela está buscando. Libera, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que está amarrado, retido, bloqueado, atravancado no reino invisível, no reino espiritual. Libera, Senhor, este processo na justiça, essa demanda, seja uma indenização, seja uma pensão, uma aposentadoria. O Senhor sabe. Em nome de Jesus, dá vitória, Senhor, para os Teus filhos. Olha, Deus, para aqueles que estão atravessando alguma situação e precisam de um milagre. Tu tens poder de multiplicar, de prosperar, de abrir poços, de fazer a água brotar da rocha, o pão descer do céu. Em nome de Jesus, olha para o Teu povo, Pai, faz a Tua obra. Em nome de Jesus.